Estamos reiniciando os trabalhos da casa, recomeçamos ontem as sessões, hoje começam as nossas sessões deliberativas. E é sobre economia que eu gostaria de falar um pouco aqui. A economia que eu tenho visto no cotidiano. Quando nós terminamos aqui a nossa sessão legislativa e saímos de recesso para voltar agora, os debates aqui sempre estavam muito acalorados, com críticas muito ferrenhas ao momento da economia brasileira, dizendo que nós estávamos num pior dos momentos. Lembro até aqui de um debate que fiz com o senador Aloysio Nunes, em que ele dizia que o Brasil estava numa situação realmente muito ruim da economia, estava quebrado, com dificuldades, e eu dizia a ele, olha, tenho lido algumas matérias de jornais que estão atestando ao contrário de alguns setores do que Vossa Excelência está falando. E falava para ele sobre investimentos estrangeiros, falava para ele sobre desenvolvimento na área da agricultura, trocávamos essas ideias. E eu queria contar aqui um fato muito interessante que aconteceu comigo nesse recesso, e que eu acho que ilustra bem a situação que nós estamos vivendo e a necessidade de nós termos um olhar diferenciado para esse momento. Eu estava numa farmácia aqui em Brasília, no domingo, fui fazer compra e encontrei um conhecido que trabalhou comigo na Câmara dos Deputados, quando eu trabalhava lá, que o Paulo Bernardo era deputado federal. E ele me encontrou, me cumprimentou, perguntei como é que ele estava, ele disse que estava bem, mas que ele estava muito preocupado com o momento do país, que estava tudo muito ruim, que o Brasil realmente, e ele trabalha na área de orçamento, que o Brasil realmente estava indo por um caminho extremamente perigoso, que a nossa economia estava ruim. Enfim, ele pintou o caos e terminou dizendo assim, eu tenho cidadania espanhola e vou para a Espanha. Eu devo ter feito uma cara muito estarrecida, porque ele disse assim, para a Espanha sim, porque lá eles já tiraram o nariz para fora. Aí eu virei para ele e disse assim, mas eu nunca soube que nós tivemos com o nariz para dentro ou tampado aqui no Brasil, porque os índices de desemprego que a Espanha apresentou ao mundo de 40% entre a juventude e de mais de 20% na sua população economicamente ativa, nós não chegamos e não chegaremos a ter no Brasil. Então, pelo que me consta, o Brasil soube enfrentar a crise internacional que iniciou lá em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, com o sistema financeiro americano, muito melhor que a Espanha. Podemos ter gasto mais recursos do orçamento, ter investido mais em programas sociais, ter feito gastos maiores, talvez, que os recomendáveis, mas nós seguramos as pontas aqui. Não passamos pelo que a Espanha passou. A Espanha colocou as pessoas para fora de casa. Quem não conseguia pagar a sua casa, seu financiamento, o banco chegava lá e colocava para fora. Nós não tivemos nenhuma situação dessa. Eu disse assim para ele, nós não estamos com o nariz tampado para que você me diga uma coisa dessa. Aí ele continuou insistindo, não, mas nós estamos em crise sim. Você veja o setor da construção civil. Eu tenho um filho que é engenheiro e uma filha que também trabalha nessa área, no setor de construção. E me preocupo com eles. Aí eu disse assim, olha, o que eu saiba, o setor da construção civil, o setor da engenharia não está em crise. Eu não tenho aqui, mas não tenho nenhum dado de que nós tenhamos problema com desemprego na área de engenharia. Ele disse, agora não, mas podemos ter no futuro, porque o Brasil não tem infraestrutura, a Espanha tem. Eu digo, mais um motivo para nós pensarmos diferente. Como nós não temos infraestrutura, nós vamos precisar de muitos engenheiros. E disse para ele, olha, eu coordenei na Casa Civil o plano de investimento em logística. Nós tínhamos dificuldade de ter engenheiro para fazer projeto básico, para poder licitar concessão no país. E não sei se você sabe, a presidenta acabou de lançar o plano de investimento em logística 2, exatamente para que a gente tenha investimento em infraestrutura. Então, o senhor pode ficar muito tranquilo que não faltará emprego para os seus filhos nos próximos anos. Nós vamos, sim, precisar de profissionais da área de engenharia. Aliás, a presidenta vai lançar o Minha Casa Minha Vida 3. 3 milhões de habitação popular, de habitações populares que vão ter que ser feitas. Isso responde a quem precisa de habitação e, sobretudo, responde ao mercado da construção civil. Eu estou contando isso porque, às vezes, a gente passa a fazer uma avaliação da nossa realidade, nem sempre pelo que nós estamos vivendo, mas muitas vezes pelo que os outros comentam e muitas vezes induzidos por notícias negativas. Se nós ligarmos a televisão hoje,
Todos os telejornais, indistintamente, trazem um monte de notícia negativa e poucas notícias positivas. O que eu quero dizer com isso? Você liga o jornal, dá a impressão que você está no pior país, que vai acabar a economia brasileira, que nós não vamos mais ter emprego, que nós não temos mais condições de ter desenvolvimento econômico, que nós não vamos mais ter programas sociais. Aí você vai andar no país, e eu fiz isso muito no recesso agora no interior do meu estado, não é isso que a gente encontra. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos dificuldade econômica, que aumentou o nosso índice de desemprego, que aumentou a inflação, que você vai no mercado e vê que as coisas estão mais caras, que o valor do crédito aumentou. Claro, nós estamos com dificuldade, aumentou o preço da luz, mas daí a dizer, senhor presidente, que nós estamos na maior crise financeira e econômica dos últimos tempos, que tudo é pior dos últimos 12 anos, dos últimos 15 anos, espera aí. Isso é uma avaliação política em cima de uma dificuldade econômica, e isso pode gerar crise. Então, eu escrevi um artigo sobre isso e publiquei no meu Face, publiquei num blog do Paraná, e um comentarista do Facebook disse assim, lembra a ministra quando diziam, me chamou de ministra, lembra a ministra quando diziam, imagina na Copa? Agora, quando é para dar uma notícia boa na economia, porque falam tanto que nós temos uma crise, falam apesar da crise. Agora, se nós persistirmos no pessimismo, se o Congresso Nacional não dá base e apoio para que o governo faça as medidas necessárias para que a gente enfrente esse momento, se nós não tivermos o entusiasmo para investir, para consumir e ficarmos com o discurso de paralisia, aí nós vamos entrar na crise. É aquela velha máxima. Se você quer que um banco quebre, diga que ele está quebrado. Porque todos... Portanto, o que eu faço um apelo a esse Congresso, a esse Senado que vota do recesso, é que tenhamos responsabilidade com o país. O que nós votarmos aqui, achando que vamos votar, ou setores achando que vão votar, para ser contrários à presidenta, para ser contrários ao PT, para ser contrários ao governo que está aí, nós vamos votar sendo contrários ao Brasil. Nós temos um país que venceu desafios enormes e tenho certeza que nós vamos vencer os desafios que temos agora. Portanto, que o apesar da crise que está sendo divulgado como imagina na Copa, não passe disso. Não passe de um jargão negativo que a história vai mostrar exatamente o seu tamanho. Mas para isso precisa de nós, dos agentes políticos, dos senadores, dos deputados, dos dirigentes desse país. É o otimismo, a esperança e é o otimismo, a esperança, mas principalmente a responsabilidade com o futuro brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.